Então, hoje a gente vai estudar sobre as bem-aventuranças de Mateus 5, em que é um próprio código de ética do reino de Deus e um código também de sobrevivência espiritual. Então, assista o vídeo todo, fique comigo nesse vídeo, pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue seu lápis ou caneta e vem para a gente aprender mais sobre as bem-aventuranças de Mateus 5. Se você está assistindo pela primeira vez um vídeo desse canal, seja muito bem-vindo! Aqui é o canal Querido Diário, eu me chamo Sara e é um prazer ter você aqui no nosso estudo bíblico. Aqui esse canal tem o objetivo de conduzir você na leitura bíblica de Mateus a Apocalipse. Se essa é a sua meta, se sempre você teve vontade de estudar a Bíblia, de ler e compreendê-la, não só ler, mas compreendê-la, você está no lugar certo. Então fica aqui que a gente vai começar a oração, vamos orar antes de começarmos o nosso estudo. Então vem comigo, vamos orar, vamos pedir para o nosso Deus maravilhoso, nosso querido instrutor, estar com a gente nesse momento. Então vamos, feche seus olhos, respire fundo, acalme o seu coração, relaxa e vamos mentalizar Deus, pedindo para que Deus esteja conosco nesse estudo. Senhor, esteja aqui com a gente, nos ensina, nos revela, mostra, Senhor, o que Tu queres que a gente aprenda para que a gente aplique na nossa vida. Então nos ensina, Pai, que eu aqui seja somente um instrumento, que eu seja aqui só um instrumento do Senhor para poder trazer essa mensagem, mas que Seu Espírito Santo fale, Senhor, fale em cada um dos corações. Eis-me aqui para poder conduzir a Sua mensagem. Me abençoe e abençoe a todos os que estão aqui nesse vídeo, para honrarmos e glorificarmos o Seu nome. Amém. Já estão com a sua Bíblia em mãos? Ó, eu tô com a minha. Então, pegue sua Bíblia, vá até Mateus 5 e a bem-aventurança, quando a gente olha assim, é Mateus 5, do 1 ao 12. São poucos trechos, mas são tão profundos, que não dá nem para acreditar. Isso aqui, esse trecho, ele é motivo de muitas pregações, de muitos estudos incansáveis até hoje. Então vamos ler comigo esse Sermão da Montanha, que é uma passagem até muito conhecida entre as pessoas, mas tem gente que não conhece e vamos fazer a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Então, só pela leitura, a gente já consegue ter uma ideia que Jesus vem com um discurso muito oposto, muito em contraponto ao mundo. Enquanto o mundo prega, seja rico, para você ser feliz você tem que ter muito dinheiro, você não sofre, você não chora, você só está feliz. Enquanto o mundo, a gente vê aí nas redes sociais, enquanto o mundo diz isso, Jesus vem com esse discurso totalmente oposto.
Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os pacificadores. E aí ele vai falando as 8 bem-aventuranças. Mas primeiro, Sara, me desculpa, o que é bem-aventurança? Essas palavras, às vezes, da Bíblia, né, que é usada aqui, principalmente numa versão mais antiga, às vezes confunde um pouco a gente. Mas bem-aventurança nada mais é do que felicidade. Então, são 8 felicidades, coisas boas que você consegue através de ser do jeito que Jesus diz para você ser. Como eu disse, o Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças, fala sobre a ética do reino de Deus, não aqui do mundo. Mas vamos entender melhor. Então, vamos começar do contexto, sempre começando do começo. Então, o contexto diz assim: antes do Sermão da Montanha, Jesus começa, que foi o nosso último vídeo, Jesus começa a chamar ali seus primeiros discípulos, e é quando Jesus realmente, de fato, inicia ali o seu propósito de vida, a sua missão. Ele sai do deserto, começa ali, né, a chamar os primeiros discípulos e começa a ensinar, a pregar, que a gente viu que tem diferença, começa a realizar suas curas e os seus milagres. E então começa uma grande multidão a seguir Jesus, principalmente pelas curas e pelos milagres que ele estava fazendo, por esses benefícios mais terrenos, mais temporais. E Jesus percebe isso. Aí ele fala assim: bom, já que eu tô com essa grande quantidade de seguidores aqui, já que eu tô com essa multidão perto de mim, eu quero, na verdade, a alma dessas pessoas, eu quero que elas tenham benefícios eternos, não o benefício só do mundo. Ela ser curada, eu curo ela de uma doença e depois, e a alma dela? Quando ela morrer, vai continuar aqui nesse mundo, vai continuar perecendo, vai para o inferno, essas coisas, né? E Jesus não quer isso, Jesus vê sempre além, vê sempre o pós-morte, o reino. Jesus está sempre focado em levar as pessoas para o reino de Deus. E para isso, ele fala assim: então eu vou aproveitar e vou ensinar eles aqui a ética do reino, que é totalmente aquilo que a gente está falando, né? É totalmente oposta do mundo. É totalmente contrária do mundo. E aí ele começa a ensinar a todos os que estão ali o Sermão da Montanha. Então, o primeiro ensinamento que ele diz é: e abrindo a sua boca, acho tão bonita essa frase, e abrindo a sua boca os ensinava. Por isso que eu falei para vocês, tem diferença entre ensinar e pregar. Ele não estava aqui pregando, ele estava aqui ensinando, educando, levando as pessoas a uma reflexão e conduzindo as pessoas a uma compreensão para elas poderem mudar em suas atitudes. E aí, dizendo, ele começa: vamos trocar a palavra bem-aventurados por felizes? Então ele começa: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, mais uma curiosidade do Sermão da Montanha. Olha como Jesus, ele é extremamente uma inteligência surreal. Quem aí é palestrante, quem é coach, quem fala em público, Jesus foi logo na ferida das pessoas. Ele pensou, falou assim: vou falar sobre a felicidade. Porque ele já logo prendeu a atenção de toda aquela multidão. Porque a pergunta é: quem não quer ser feliz? Quem quer parar de sofrer? Quem não quer deixar de sofrer, né? Então Jesus vai nesse ponto crucial do ser humano. Todo ser humano quer ser feliz. Isso é uma necessidade humana nossa. A gente quer ser feliz. Então Jesus ele vai nesse ponto de maior dor, mais sensível do ser humano, principalmente aquele povo daquela época que sofria muito. E aí ele fala: felizes, e aí ele começa a falar todo um discurso sobre felicidade. E aí ele começa falando, né? Feliz os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Vou explicar, porque até pra gente é difícil, né? Como assim?
ser pobre de espírito, é difícil essa frase, né? Pobre de espírito vai ser, deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aqui nas bem-aventuranças, significa a gente reconhecer as nossas necessidades. Porque quando a gente fala pobreza no sentido aqui é você ter falta de alguma coisa, né? Isso até no dicionário. Pobreza significa você tá tendo falta, dificuldade. Então, quando ele fala assim, os pobres de espírito, é quando você reconhece que você é uma humildade, é você reconhecer a sua pobreza espiritual, que você necessita de algo, que você necessita de melhora. Então, por isso, essa frase, dos pobres de espírito serão o reino dos céus. É você não ter aquela soberba, né, de não preciso de nada, eu sou autossuficiente, eu me basto. Então, esse pobre de espírito é dessa pessoa que se olha e fala, sim, eu tenho uma necessidade aqui, eu preciso de algo e preciso melhorar. Então, é esse reconhecimento. Então, por isso, dos pobres de espírito serão o reino dos céus. Que a gente possa sempre olhar para dentro de si sem essa autossuficiência, mas com um olhar muito humilde e saber exatamente que a gente precisa e muito de Deus. São 8 bem-aventuranças e a gente já leu a primeira. Então vamos para a segunda. Olha o que Jesus diz na segunda. Felizes são os que choram, porque estes serão consolados. Aí Jesus dá um nó na cabeça de todo mundo. Eu fico imaginando a multidão ouvindo Jesus falando, felizes são os que choram. É totalmente ao contrário do que a gente deseja ou do que a gente imagina como felicidade, né? E essa segunda bem-aventurança, ela complementa a primeira. Por quê? Se você olha a sua pobreza de espírito, se você olha e vê que você é uma pessoa que necessita, né, de melhorias, você reconhece as suas fraquezas, isso nos leva a chorar. Principalmente os nossos pecados, os nossos erros cometidos. Então, a gente chora, a gente fica triste, a gente se entristece. O choro é tristeza também. Choro de tristeza, choro de arrependimento. E aí Jesus diz, né, quando você se arrepende, sempre é essa questão do arrependimento. Verdadeiramente, Jesus diz que felizes é os que choram, porque eles serão consolados. O próprio Cristo, quando você chora, se arrepende, se entristece, reconhecendo a sua pobreza, o próprio Cristo vai te consolar. E aqui, conversando com vocês agora, me fez lembrar, olha como é bom a gente ampliar os nossos conhecimentos, né? Ler a Bíblia, ver séries, ver filmes bons, é claro, ter um olhar crítico, não acreditar em tudo que a gente vê, né? Ler outros livros, a gente ampliar o nosso conhecimento, porque me fez lembrar agora de uma cena que tem no seriado The Chosen, Os Escolhidos, que acho que tem na Netflix, passa acho que no SBT também, e me fez lembrar uma cena que Jesus está falando com... E tem alguns trechos também que mostram no Instagram. Quem tem Instagram e se começar a seguir, mostra vários trechos dessa série. E aí mostra Maria Madalena chorando, né? E aí Jesus falando com ela com todo aquele amor. E aí Jesus fala para ela, você achou que você não ia mais errar? Você achou que você não ia cair novamente? E ele falando com toda a doçura, explicando para ela, e ela chorando, assim, totalmente arrependida dela ter, né, falhado de novo. E ela chorando, aí Jesus pega, vai até ela para abraçar e fala para ela, acabou. E aí ela chora de arrependimento. Eu fico toda emocionada com essa passagem, porque foi muito linda. Quem tiver a oportunidade de ver, eu só não lembro qual foi a temporada, qual foi o episódio ao certo. Mas se você for acompanhando a série, você vai chegar nessa cena que eu tô falando. A terceira bem-aventurança também é outra que eu tento muito exercitar essa, tá? Desde quando eu comecei a ler
as bem-aventuranças, eu gosto muito, que fala assim: felizes, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero herdar, eu quero ser herdeira de Jesus, então estou exercitando ali a mansidão. Então a gente vê que sempre uma atitude que você começa a modificar e ter na sua vida, você tem um benefício. Um benefício, ó, não aqui da terra, um benefício lá do céu. E aí ele fala dos mansos, né? E aí o mais engraçado é que no mundo, essa característica da mansidão, muita gente enxerga como fraqueza. Ah, isso daí é um frouxo, não faz nada. E, gente, não é bem assim. A mansidão é uma característica muito apreciada por Jesus. Porque a mansidão é para você trazer ali uma harmonia para o local. É você trazer aquela harmonia, aquele local de paz. Então a mansidão tem isso, tem essa característica. E vem cá comigo, vocês já perceberam que ser manso dá um trabalho danado? Gente, olha, você exercitar a característica da mansidão dá trabalho, você tem que ter muito. Aí já entra uma outra característica que é a do espírito, né? Os que tem os dons do espírito. Depois, lá na frente, a gente vai aprender isso. Então a gente começa a exercitar um dos dons do espírito, que é o domínio próprio. Porque você ser manso quando tá aquele ambiente agitado, aquelas confusões, e você centrar e tentar ser mansa, você demanda muita força, gente, muita força mental, espiritual, muita. Então, de fraqueza, não tem nada. Você ser manso, você é muito forte, se você já tem essa característica. E os mansos herdarão a terra. Essa terra? Não, a terra prometida por Jesus. A nova terra, um novo reino. Estamos chegando na metade, indo para a quarta bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a gente pensa, né, também outra fala de Jesus que a gente pensa assim, né, que dá um nó na nossa cabeça. Como alguém é feliz com fome e sede? Né? Olha, é muito complexo, né? A inteligência de Jesus vai muito além da nossa mesmo. Mas ele complementa. É fome e sede só de comida? Né? Só dessas necessidades? Não. Fome e sede tem um complemento aí, de justiça. E aí ele faz essa analogia, essa comparação da fome e da sede. Porque naquele tempo, as pessoas daquela época, elas passavam muitas necessidades. A fome e a sede era real, real. Eles viviam no deserto, eles viviam num local muito quente. A água, não é igual a gente chega aqui, né, pega, vai na cozinha, abre a torneira, a água jorra, água geladinha na geladeira, uma garrafa d'água. Não era assim. Eles sentiam sede de verdade, eles tinham que ir até os poços, né, pegar a água com balde. Então eles tinham que estar sempre em busca de água. Imagina, era como se eles tivessem falta d'água toda a vida deles, e eles tendo que viver a vida carregando baldes. Então a sede era real e a fome também era real. As pessoas naquela época às vezes eram miseráveis. Não é pobre, só pobre, eram miseráveis. Então Jesus pega essa necessidade da fome, da sede, que a gente tem pressa. Já dizia, né? Tem uma frase que fala: quem tem fome tem pressa, se eu não me engano, do Betinho. Então ele fala isso, que você tenha essa mesma voracidade, essa mesma pressa de justiça, que você tenha esse mesmo sangue nos olhos pela justiça. E eu te pergunto, qual justiça? A justiça dos homens ou a justiça de Deus? Sempre que a gente tenha fome e sede da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela pensa no bem da coletividade. Não é a justiça em benefício próprio, como a gente vê nos noticiários da TV. Não é isso. É a justiça divina, pensando no bem do coletivo, no bem de todos. Então que a gente possa sempre
ter essa gana de ser justo, sempre analisando se aquela justiça, se aquilo está fazendo bem para todo mundo. E aí Jesus complementa: quem tem fome e sede de justiça serão fartos, fartos, fartos. A quinta bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mais uma vez, eu sempre me pergunto: eu quero que tenham misericórdia comigo? Quero que Jesus tenha misericórdia? Quero. Então, sejas misericordioso. Feliz é quem é misericordioso. E misericórdia fala sobre aquela pessoa que tem aquela piedade pelo outro, né? A misericórdia é um dos temas centrais de todo o discurso de Jesus ao longo da caminhada dele. Ele sempre nos ensina a sermos misericordiosos. Um exemplo é o próprio Pai Nosso. A gente ora, né? Pai Nosso que estás no céu. Aí a gente chega na parte que fala: perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Então, nessa parte a gente está falando: age de misericórdia comigo como eu estou agindo com meu irmão. Então, você tem agido de misericórdia? Você tem perdoado, né, algumas ofensas? Você tem sido essa pessoa que vai um pouco além, olha e fala assim: olha, meu irmão ainda não está com a evolução espiritual, ainda não chegou nesse nível, ele está errando porque ele ainda não está tão evoluído, então vou perdoar, vou deixar passar isso aqui? Então é isso, sejais misericordiosos. E a misericórdia é tanto nesse sentido de você perdoar alguém, como também a misericórdia que a gente conhece no dia a dia, de você olhar alguém que está passando uma necessidade, alguém que está sofrendo, e você ter misericórdia daquela pessoa, tentar ajudar, tentar auxiliar de alguma forma. Isso também é você agir com muita misericórdia, com esse olhar sensível para o outro. E vamos para a nossa próxima bem-aventurança. Pera aí que eu me perdi, deixa eu contar para onde a gente tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos na sexta. Na sexta bem-aventurança, que diz: felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A ética de Jesus, há de convir que não é uma das mais fáceis, né? É um exercício diário, diário, diário. E esse daqui eu também considero um dos mais difíceis, você ser limpo de coração. Em algumas Bíblias vai estar escrito uma palavra que eu acho também muito bonita: você ser puro de coração. Nossa, a gente se analisando, a gente fala: meu Deus, como seremos puros de coração? Mas Jesus, ele incentiva para que a gente busque pelo menos isso. Que a gente tenha isso como uma meta, ser pura de coração, ser puro de coração. E essa pureza, ela vem você fazendo tudo que a gente já leu. Então é você agir com misericórdia, é você ser manso, é você se arrepender, é você ser pobre de espírito, de se olhar e não ter aquela autossuficiência. Então isso tudo já vai limpando o seu coração. Mas, atenção! Não tem como você ser puro de coração se você está com o coração amargurado, se você está com o coração com raiva, né, das outras pessoas. Então, faça essa limpeza no seu coração, limpe seu coração. Limpe seu coração da raiva, limpe seu coração da tristeza, da depressão, da amargura. Porque uma coisa é você estar triste, e a tristeza vai ficando cada vez mais profunda, que vai virando uma amargura. Você vai ficando seca por dentro. Então, limpe seu coração, peça a Deus nas suas orações. Se você sente que você tem um conflito ali dentro, que você tem uma questão mal resolvida e que isso se tornou uma ferida muito profunda, pede para Deus: Senhor, me ajuda a ser limpo de coração, me ajuda a limpar o meu coração, tira isso de dentro de mim, eu quero ser pura de coração. E os puros de coração, olha o benefício, verão a Deus. Olha isso. E esse verão a Deus não é literal,
tá? Assim, você não vai ver Deus assim na sua frente. Porque fala que é como se a gente nunca fosse ver a figura de Deus, na verdade. Mas esse ver a Deus é a gente enxergar Deus, a gente fica tão puro de coração que a gente começa a ver Deus em tudo ao nosso redor. Porque se seu coração tá cheio de raiva, tá cheio de amargura, tá cheio de coisas ruins, você só vai olhar e vai ver coisa ruim. Sabe quando a pessoa só olha e só vê tragédia? E é aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, tudo depende de quem tá olhando? É mais ou menos isso. Então, se o seu coração tá cheio de coisas boas, se o seu coração tá ficando limpo, você vai começar a enxergar Deus na natureza, enxergar Deus nos animais, enxergar Deus nas pessoas, enxergar Deus em tudo, ver Deus em tudo. E é esse olhar que Deus quer pra gente. Que a gente olhe e veja como Ele é grandioso. E que a pessoa que está do seu lado, que é a pessoa que às vezes que mais te feriu, Deus também está nela. Deus também está nela. Ou Deus quer ela, né? Você pode olhar e falar assim, Deus não está naquela pessoa não. Não está mesmo. Algumas pessoas realmente Deus não está. Mas que Deus quer aquela pessoa como Ele quer você. Deus quer que todas as pessoas melhorem, que todas as pessoas vivam bem. A sétima bem-aventurança são sobre os pacificadores, que diz assim: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero ser chamada. Outra característica que eu quero, ser chamada de filha de Deus. E para você conseguir isso, conquistar isso, seja uma pessoa pacificadora, seja uma pessoa que leve a paz, Já percebeu que tem gente que tem prazer na discussão? Que tem gente que gosta dessa divisão? Que tem gente que vive uma vida só trazendo confusão na vida do outro? Ou por onde ela passa? Que é uma pessoa que gosta do burburinho, como o pessoal fala, gosta da fofoca. Mas, brincadeiras à parte, porque conviver com uma pessoa que gosta de divisão, que gosta de briga, que gosta de um ambiente que tem esse atrito o tempo todo, é insuportável. Então não seja essa pessoa. Seja uma pessoa pacificadora, que quando você chega, as pessoas sintam a paz de Cristo com você. Essa palavra é tão boa, né? A paz de Cristo seja convosco. Que as pessoas saibam que quando tiver um conflito, você vai ser aquele contraponto, você vai ser aquele olhar que vai conseguir enxergar os dois lados, que vai trazer um conselho, que vai trazer uma palavra, que vai acalmar aquele ambiente. Olha como é bom nós sermos assim. É tão bom ser pacificador. Imagina as pessoas olharem para você e enxergar essa característica. Poxa, quando você chega, tem paz, não há brigas, tudo flui. É muito bom, gente, é muito bom. Então, que a gente fique em busca também dessa bem-aventurança, dessa felicidade. Porque os pacificadores serão chamados de filho de Deus. E chegamos na última bem-aventurança, não menos importante, em que Jesus fala sobre os perseguidos. Tem como ser feliz sendo perseguido? Pra gente, na nossa cabeça não, né? A gente fala assim, não, deve ser uma agonia muito grande. Mas Jesus fala pra gente, felizes os que são perseguidos. É qualquer perseguição que ele tá querendo dizer aqui? Vamos ler de novo? Ele fala, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então tem aqui um motivo, porque deles é o reino dos céus. E aí ele fala, felizes sois vós. E aí ele continua falando sobre a perseguição, tá? Aqui é só uma continuidade. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então você acha que você vai ter vida fácil quando você escolhe viver uma vida com base nos ensinamentos de Cristo? Você acha, vou fazer tudo o que Cristo está mandando, Evangelho da prosperidade, vou viver igual rei, a prosperidade vai vir sobre mim, todas as bênçãos, isso e aquilo.
Não, 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 não. Não é bem assim. Jesus diz aqui no Sermão da Montanha que quando a gente escolhe este caminho de Cristo, vai haver perseguição, vai haver injúria, vão mentir sobre você, vão mentir por conta dele. Não é por conta de você, não é a sua pessoa, mas é por causa dos ensinamentos de Jesus que você está levando, entende? E aí ele fala, não fique triste por conta disso, por conta dessas perseguições, por conta dessas injúrias e mentiras. Fique feliz, se exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, que não está aqui na terra. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, se isso está ocorrendo com você hoje, né, você tomou essa decisão de seguir uma vida com Cristo e em Cristo, se prepara. Jesus já está te preparando aqui. E ele fala, não se entristeceis, porque grande é o seu galardão, ó, lá nos céus. E assim a gente concluiu o nosso Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças. Aqui foi um panorama geral que eu tentei trazer conhecimentos para vocês de uma forma simples, mas como eu disse, esse sermão aqui é inesgotável. Só aqui no YouTube e em livros, gente, vocês vão escutar pregações lindíssimas, estudos assim super aprofundados sobre esse mesmo Sermão da Montanha, porque a palavra de Deus é viva, então ela é inesgotável. Você mesmo fazendo a leitura na sua casa, Jesus, Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza, e vai te acrescentar ainda mais nesse estudo. Então não deixe de ler e reler esse Sermão da Montanha. Ele é importantíssimo, ele é a nossa base, é um guia para nós, para sermos pessoas melhores. Quer ser uma pessoa melhor nesta vida? Quer ser uma pessoa melhor nesta terra? Então siga o Sermão da Montanha. E para a gente encerrar com chave de ouro o nosso assunto, o nosso estudo, vamos fazer a oração final. E a oração de hoje, que eu acredito que quando criaram essa oração, veio com base no Sermão da Montanha, que é a oração de São Francisco de Assis. É uma oração que eu acho belíssima, belíssima, belíssima. E essa oração, ela só confirma tudo que está escrito aqui no Sermão da Montanha. Então, quem sabe, vai repetir comigo, e quem ainda não sabe, vai aprender hoje a oração de São Francisco de Assis. Então, fechamos os olhos e oremos e vamos pedir. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Gente, é linda! Não é tudo isso que a gente leu aqui? Ai, tudo se completa. Quando as pessoas estão com Cristo Jesus, tudo se completa. Então, eu amo essa oração de São Francisco de Assis, porque só reafirma tudo que a gente estudou aqui. Então, gente, muito obrigada por você que ficou até aqui. Até esqueci de pedir, curta, comenta, compartilha se esse estudo foi engrandecedor para você. Se você conhece pessoas que querem estudar a Bíblia, manda esse link. Eu já tô hoje com 33 seguidores, estou muito feliz por conta disso. Minha meta é chegar até os 50, porque eu consigo fazer live ao vivo com vocês. Falta pouquinho para chegar até os 50, se vocês puderem me ajudar, tá bom? Comenta aqui se vocês gostaram do estudo, se foi agradecedor, se vocês ficaram com alguma dúvida. Vamos continuar nosso papo pelos comentários, tá bom? Deus te abençoe, que Deus esteja aí na sua casa te abençoando muito, para que você consiga ter em mente as bem-aventuranças, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, a paz de Cristo.